Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Já tô fardado com a nossa camiseta aqui, ó, do África Mamba. Quem quiser, chega lá no Instagram e peça na DM que nós estamos vendendo aí a nossa coleção do África Mamba. Temos fotos e vídeos do ensaio por lá, beleza? Agradecendo a todos vocês que têm chegado aqui, o pessoal que chegou através do último vídeo sobre a escola africana. Vocês podem assistir quem ainda não assistiu, porque agora a gente começou de vez nossos vídeos sobre África na Copa do Mundo, seleções africanas na Copa do Mundo. Então vocês podem ver aí sempre no histórico, e quem quiser também contribuir financeiramente, a chave do Pix tá aqui na descrição, que é também o mesmo contato de e-mail para quem quiser aí oferecer alguma parceria durante essa Copa do Mundo ou depois da Copa do Mundo aqui no África Mamba, beleza? Hoje a gente vai falar sobre técnicos africanos na Copa do Mundo. A gente tem aí um ponto histórico dentro dessa Copa do Mundo do Catar em 2022. Pela primeira vez, seleções africanas vão à Copa do Mundo somente com técnicos africanos. E isso é uma nova realidade do futebol africano, pelo menos de seleções, e a gente vai esmiuçar aqui um por um em relação a técnicos, né? De uma forma um tanto resumida para não perder muito tempo de vocês, e depois explicando um fator que também é muito importante para o desenvolvimento do futebol africano num todo, a nível de qualificação dos treinadores africanos. Não é porque a gente vai com Marrocos, a gente vai com Tunísia, a gente vai com Senegal, a gente vai com Marrocos e Gana para essa Copa do Mundo. Tá? E isso é muito importante da gente saber, e a gente tem diferentes processos, evidentemente, que a grande seleção, e a gente vai fazer um guia da Copa, tá? Um vídeo depois desse, de agora, será o guia da Copa que irá sair, então fique de olho por aí. Até porque é impossível a gente não falar do, talvez, o técnico mais badalado do continente africano nos últimos anos, principalmente nesse ano, que é Aliou Cissé, treinador de Senegal, treinou Senegal em 2018, tá? E vem de um campeonato e de um torneio histórico por Senegal, campeão pela primeira vez, não só ele, mas como Senegal, da Copa Africana de 2022. Justamente 20 anos depois que Aliou Cissé, como jogador, foi vice-campeão para Camarões na Copa Africana de Nações. 20 anos depois, ele acaba conquistando o título mais importante da história do futebol senegalês. Assim também que 20 anos após a campanha histórica de Senegal nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, com o Aliou Cissé sendo capitão, ele vai agora para mais uma Copa, sua segunda como técnico. E é importante falar porque Aliou Cissé, ele passou até por momentos de críticas após a Copa do Mundo de 2018, ele que teve que carregar, entre aspas, tá, o fardo que nem ele quis carregar. Ele mesmo disse na época de ser o único treinador negro de todas as seleções africanas em 2018, tá? É importante a gente chegar e falar isso, porque assim, a gente vem de 4 anos para agora com um momento totalmente diferente no quadro de treinadores africanos treinando seleções na Copa do Mundo, né? Ele que depois de 2018 fez uma campanha muito boa, mas não conseguiu o título na final da Copa Africana de Nações 2019, onde a Argélia venceu, e desde lá ele vem sido, de certa forma, bastante criticado, se ele poderia, de fato, dar o máximo que o Senegal poderia conseguir, que seria o título africano. Consegue o título africano, entra para a história de Senegal, e agora, né, o treinador, que não tem nem 50 anos ainda, né, vai fazer, eu acho que 45, 46, vai treinar Senegal com um patamar lá em cima. Todo mundo espera que talvez Senegal até consiga uma campanha melhor que aquela geração de 2002, de El Mohamed Diouf, a própria geração da Aliou Cissé, que conseguiu as quartas de final na Copa do Mundo. E tem uma outra questão importante sobre o Aliou Cissé, porque ele é um treinador que nasceu em Senegal, ele é um treinador que jogou no futebol senegalês antes de ir para países da Inglaterra e da França, e curiosamente ele é um treinador que vem da mesma região de Sadio Mané, que é a região de Casamance, ali, né? E aí o Sadio Mané, a principal estrela dessa seleção, sendo aí lá da Vila Bambali, que a gente tem até um vídeo aqui sobre o que Sadio Mané vem fazendo na sua vila, ajudando bastante, inclusive, o seu povo. Então, Aliou Cissé é hoje o principal técnico do futebol africano e é o responsável, e pode ser o responsável por termos a melhor campanha da história de Senegal numa Copa do Mundo, que seria chegar a uma semifinal, por exemplo. E nisso, Aliou Cissé chega, então, com grandes expectativas. Aí é bom lembrar também, tá? Para fechar aqui a participação sobre Aliou Cissé, ele, na verdade, vai fazer agora, tá fazendo em 2022, exatamente 10 anos como técnico de futebol. Ele começou lá em 2012 no Sub-23 de Senegal, tá? Foi até ali 2013, e 2015 ele assume de fato como treinador titular da seleção de Senegal masculina. Então, depois de
7 anos, basicamente, e contando ali com as categorias de base, 10 anos, vendo todos os meandros do futebol senegalês, Aliou Cissé será o grande representante com mais expectativas quando falamos de seleções africanas na Copa do Mundo. Até porque não tem como a gente não falar também de Jalel Kadri, né? O Jalel Kadri que vai aí participar da sua primeira Copa do Mundo como treinador principal, ele que assumiu a seleção da Tunísia após a derrota da seleção tunisiana depois dessa Copa Africana de Nações em 2022, e ao contrário de outros técnicos que a gente vai falar aqui, o Jalel Kadri, ele já fazia parte da comissão técnica da Tunísia, né? A Tunísia, que ao contrário de outras seleções, tem um histórico maior de ter técnicos tunisianos no banco quando o assunto é Copa do Mundo. Já eu vou dar melhor um histórico. Então, o Jalel Kadri, ele desde a Copa Africana das Nações, ele vem fazendo, antes dos amistosos de setembro e da derrota para o Brasil, vinha fazendo uma campanha irretocável de resultados. Nenhum gol sofrido, nenhuma derrota sofrida sob o comando da Tunísia, e um projeto bastante promissor dentro das possibilidades evidentes que a Tunísia tem na Copa do Mundo, que vai enfrentar a atual campeã do mundo, a França, né? Vai fechar a rodada, então, da fase de grupos, então pode conseguir aí, digamos que até uma eliminação francesa. Eu aposto nisso, que a Tunísia possa eliminar a França na fase de grupos. Essa é a minha aposta. Então, além do Jalel Kadri, né, que substituiu o Monder Kebayer, ou Monder Kebaye, que era o atual técnico, também é o técnico tunisiano das Águias de Cartago, ele, que agora tem 50 anos de idade, né, no caso o Jalel Kadri, vai se tornar o terceiro técnico tunisiano a treinar a seleção numa Copa do Mundo, depois de lá de 1978, Abdel Madi Chetali e Nabil Malou, também em 98, foram dois técnicos tunisianos que ajudaram aí a seleção tunisiana, que é uma das seleções que tem mais participações dentro do continente africano quando o assunto é Copa do Mundo. Então estamos falando do Jalel Kadri, que também entende os meandros do futebol tunisiano e que vai apresentar aí um futebol bem característico, tá? De um sistema defensivo bem sólido dessa seleção tunisiana, que a gente vai falar melhor durante o dia da Copa, quando o assunto é tática e elenco, tá? E, evidentemente, né, continuando no norte-africano, a gente tem um outro processo, que é o processo de Marrocos. A gente tem um vídeo aqui falando sobre a volta de Hakim Ziyech, que é muito por causa dessa mudança da Federação Marroquina em relação ao técnico, né? Antigamente, até a última Copa Africana das Nações, o técnico era o Vahid, o bósnio, que ficou aí um bom tempo, bons anos aí treinando a seleção marroquina, mas havia se desentendido e se desgastado, digamos assim, principalmente com o Hakim Ziyech, a principal estrela dessa seleção. E existe na figura de Walid Regragui, inclusive campeão africano na última temporada pelo Wydad Casablanca, a figura de um novo momento do futebol marroquino. O Walid Regragui é hoje o técnico mais promissor do futebol marroquino e mostrou isso antes mesmo do Wydad Casablanca no Rabat, que também é uma equipe do Marrocos. Depois foi ainda para o Al Duhail, que é uma seleção, que é um clube, lá do Oriente Médio, do Catar, se eu não me engano, e aí ele volta para o Wydad Casablanca extremamente desfalcado, digamos assim, das suas grandes figuras, consegue remontar essa equipe na temporada passada e faz, basicamente vence tudo no futebol marroquino, e ele assume a vaga do Vahid, e logo nos amistosos de setembro ele acaba trazendo principalmente Hakim Ziyech, o cara que estava brigado com o Vahid, que o bósnio dizia na época, né? Eu não trago ele nem se ele for o Messi. Então, para vocês verem como estava difícil essa questão. Então, o Walid Regragui, ele é hoje o técnico que vai treinar Marrocos, segundo, né, questões contratuais, até 2026, e chega para essa Copa do Mundo muito legal, tá? É bom lembrar também que em 2012 ele foi assistente técnico da seleção do Marrocos também, então ele já tem um histórico ali de conhecer minimamente as comissões técnicas das seleções marroquinas internamente, e ele é a grande aposta de Marrocos. Para mim, um dos treinadores africanos mais interessantes de analisar, porque eu vou trazer no guia da Copa, depois desse vídeo aqui, taticamente como essa seleção de Marrocos pode se portar e como o clube, o Wydad Casablanca, onde ele foi campeão africano, mostrou questões táticas muito interessantes que a gente vai ver nesse novo Marrocos, extremamente repaginado, não a nível de elenco, mas principalmente com uma nova aura, uma nova energia. Então o Marrocos promete muito nessa Copa do Mundo com o Walid Regragui.
Fora ele, essas seleções do norte, a gente tem também o Otoado. Esse daí talvez seja o processo mais complexo, porque é um técnico que hoje é assistente técnico, assistente adjunto, digamos assim, do Borussia Dortmund. Evidentemente, é um jogador que era atleta da seleção ganesa, jogou a Copa do Mundo de 2006 também, a primeira Copa do Mundo da seleção ganesa. Eu até tenho um vídeo aqui sobre o Asamoah Gyan, também, que pretende jogar essa Copa do Mundo, depois vocês podem ver, vou colocar o cardzinho aqui, ou assistam o histórico aí dos vídeos, beleza? E ele foi contratado junto com uma comissão técnica provisória, justamente para jogar os 2 jogos contra a Nigéria, que eram os playoffs da Copa do Mundo, né? Então, surpreendentemente, eu acredito que até para os torcedores ganeses, a Gana conseguiu se classificar com o gol de Thomas Partey lá na Nigéria contra a seleção nigeriana e pelos critérios de gol fora, né, a seleção das Estrelas Negras conseguiram uma vaga. Essa seleção de Gana, também vou falar melhor durante o guia, mas tem na figura do Otoado um treinador que basicamente aí pegou essa seleção e vai até essa Copa do Mundo. A gente não sabe se vai continuar depois da Copa do Mundo, a não ser que tenha uma campanha muito boa, mas essa seleção de Otoado, ela ainda é uma seleção que precisa jogar mais. É uma seleção que não tem 6 jogos ainda, 8 jogos ainda no comando do Otoado, mas pode ser, digamos que aí a grande surpresa, uma das grandes surpresas que vai estar no grupo, inclusive do Uruguai, teremos o reencontro. Então, de certa forma, olho no Otoado, porque ele é um bom técnico, né? Ele vai, é claro, por um cara que é adjunto na equipe do Borussia Dortmund, não é o técnico principal, e depois treinar uma seleção, é um cargo muito maior. Então, eu quero ver, a gente vai ver como o técnico ganês, ex-jogador das Estrelas Negras, vai se portar durante uma Copa do Mundo representando o seu país, né? Então, vamos ficar de olho no Otoado. E por último, o quinto e último técnico que vai ficar, inclusive, no grupo do Brasil é Rigobert Song. Ele mesmo, vocês devem lembrar, se vocês já viram um jogo de Camarões nos últimos 10 anos, digamos assim, possivelmente vocês viram ele, né, com a braçadeira de capitão de Camarões. Ele que jogou a Copa do Mundo em 2010 ainda, foi uma das últimas Copas dele, eu acho que foi a última Copa dele, e que, de repentemente, ele se tornou técnico da seleção. Lembrando que Camarões vem de um terceiro colocado na Copa Africana de Nações, com o técnico Antônio Conceição, técnico português, e aí, bruscamente, dizem que até mesmo o presidente Paul Biya, que foi o mesmo presidente que governa aí há 40 anos Camarões, e que foi o mesmo que forçou, digamos assim, a convocação de Roger Milá, que já estava quase aposentado, Roger Milá aqui, ó, dessa camiseta, demitiu o técnico Antônio Conceição com o aval do atual presidente da Federação Camaronesa, que é o Samuel Eto'o, né, ídolo histórico de Camarões, e contratou Rigobert Song, amigo pessoal de Samuel Eto'o, o jogador que mais atuou com o manto da seleção de Camarões, e não vem bem, tá? O Camarões não foi bem na data FIFA, não tem tido resultados bons, Rigobert Song tem tido mais derrotas do que vitórias como treinador de Camarões, e tem sido muito criticado pela imprensa camaronesa, muito criticado pelos torcedores camaroneses também. Porém, todavia, é o momento de Rigobert Song poder mostrar que Camarões pode não ser uma das favoritas a nível de continente africano para a Copa do Mundo, mas pode surpreender nessa Copa do Mundo, e essa Copa do Mundo, inclusive, pode salvar o emprego do Rigobert Song, que antes nunca havia treinado a seleção ou uma seleção nesse nível, tá? Então, é um técnico que vai ter bastante trabalho, mas que, de certa forma, denota aí, em boa parte desses exemplos que eu coloquei, ex-jogadores de suas seleções nacionais agora treinando suas seleções. Isso também mostra um fator muito importante aqui, que pode passar batido para quem vai só assistir os técnicos africanos, que é a Confederação Africana de Futebol, que tem colocado cursos ultimamente, e essa foto que você está vendo agora aí na sua tela do computador ou do celular, é a imagem do curso da licença Pro da CAF, que é o título mais alto assim de graduação de treinadores africanos, oferecido pela Confederação, que começou em 2018 e que terminou agora cerca de 2 meses atrás. Vocês vão ver ali a direita, o último à direita, lá no fundo, o técnico Walid Regragui, atual técnico agora da seleção camaronesa, e até ali o Pitts Mosimane no meio, bicampeão com o Al Ahly, treinador sul-africano, e isso demonstra que nós teremos um desenvolvimento cada vez maior de técnicos dentro do futebol africano a nível de clubes, e potencialmente daqui a uns 10 anos, 5, 10 anos, a gente
verá com mais ênfase ainda novos técnicos africanos se desenvolvendo, tá? E conseguindo fazer bons trabalhos, porque essa licença Pro dá o direito desses treinadores africanos até treinarem outros clubes de outras ligas, né? Algumas ligas europeias têm que ter aí certificados específicos para treinar clubes. Então, assim, a gente está falando de um momento histórico, pela primeira vez somente técnicos africanos representarão as seleções na Copa do Catar e numa Copa do Mundo no geral, e é graças a esse começo, tá, de algo que a CAF deveria ter feito há muito tempo. O grande problema, quando a gente fala de técnicos africanos no continente, tá, é justamente esse processo de formação que muitos acabam não tendo e que a Confederação Africana de Futebol é responsável por isso, assim como a CBF é responsável por isso, por dar cursos aqui também no Brasil. E agora a Confederação Africana, mesmo que tardia, tá, consegue fechar aí a sua primeira turma na licença Pro para treinadores africanos. Começou lá em 2018 e que terminou agora. Inclusive, o Aliou Cissé não está aí, mas ele também foi formado aí com essa licença Pro da CAF. Então, galera, é isso. Vamos para uma Copa do Mundo histórica de 5 técnicos africanos nas 5 seleções que representarão o continente africano na Copa do Mundo. É um momento muito especial e que eu conto com vocês. Deixa o like, porque é muito importante o like de vocês, a inscrição de vocês, porque aqui a gente fala sobre o futebol de uma forma séria, tá? Respeitando o continente africano, respeitando os jogadores e técnicos africanos. Então, maratone os vídeos aí, a gente tem sobre seleções africanas, sobre clubes africanos, sobre jogadores africanos. Nós temos playlists aí, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu dependo de vocês, do like de vocês. Nesse vídeo não dá nem 5 segundos, é só coloca o like aí, tá? Por favor, no vídeo, e compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga acompanhar a Copa do Mundo juntos aqui no canal, beleza? Nunca se esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sigam lá, @AfricaMambaBR, o Instagram da firma, tá? Vejo vocês daqui a uns dias com o guia da Copa, tá? Vai pegar fogo aí e vamos lá, beleza? Até daqui uns dias e tamo junto, gurizada. Fé!